Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. Para nós da Expertise, Qualificação e Consultoria, é um grande prazer ter você aqui conosco. Nesse segundo podcast, nós temos o imenso prazer de batermos um papo com um profissional expert em tecnologias industriais, mais especificamente na área de sorvete, que eu acho que é uma coisa que todo mundo consome. Todo mundo tem curiosidade de saber o que é, como é feito, como começou. E conto aqui também com a presença do meu parceiro de todos os dias, professor Israel Gonçalves. Professor Israel, desejo boa noite ao pessoal. Sejam muito bem-vindos, gente. Vão entrando aí, vão botando perguntas. A gente vai respondendo no decorrer do programa. E para a gente é um prazer. Queremos que você permaneça aqui nesse canal, porque o nosso objetivo é sempre trazermos assuntos de relevância, ok? E também sugiro o que você gostaria que fosse abordado nesse canal. Professor Israel, a palavra é tua. Depois a gente passa para o nosso convidado. Perfeito. Prazer. Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, tá? É sempre importante que vocês, os espectadores, nos acompanhem semanalmente, todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, com conteúdos de extrema relevância para a vida profissional. Falaremos de transformação do futuro, tópicos principais de como é que o profissional ele tem que estar preparado para aproveitar esse futuro que está por vir. E para mim também é um prazer muito grande, professor, estar aqui com o senhor novamente hoje, com essa pessoa especial para nós, chamado Ricardo Gomes. Muito bem, professor. Fique com a palavra. Professor Boa noite, Ricardo, pessoal. eu sempre costumo chamar aqueles que a gente aprende. A gente aprende sempre e aprende uns com os outros. Então, me permita lhe chamar de professor Ricardo, porque o senhor é um mestre na arte que o senhor executa tão bem há dezenas de anos. Seja bem-vindo, Ricardo. Queria que você se apresentasse brevemente aqui para o nosso público e contasse um pouquinho da tua história. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, professor Gabriel Israel. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu aceitei esse convite com o maior entusiasmo, tá? Eu acredito que durante essa apresentação a gente vai discutir bastante, como eu tinha conversado um pouco com o professor Israel, eu trabalho na área de sorvete, em uma empresa multinacional, tá? Eu estou no ramo já há 42 anos, tá? E tenho um pouquinho de experiência para dividir aí com o time, tá? E o meu foco sempre foi na fabricação de sorvete, na parte também de alimentos, na parte de engenharia, inovação e tecnologia. E, à medida do possível, a gente vai discutindo aí todos esses pontos, tá certo? E fique à vontade aí para fazer pergunta, ok? Ok, Ricardo. Eu acho que todo mundo tem aquela velha curiosidade, né? Processo de fabricação de sorvete deve ser algo complexo. Mas a história nos traz alguns relatos de onde começou o sorvete, quem foi que inventou essa maravilha que eu adoro, que com certeza Israel também, Com as filhas certeza. dele. Todo mundo que eu conheço, nunca vi ninguém dizer que não gosta de sorvete. Conta aí para a gente um pouquinho essa história, Ricardo. Ninguém melhor do que o senhor para falar sobre isso. A história do sorvete é realmente uma história longa, né? Ela começou na China há 3.000 anos atrás, tá? E ela passou por por todo um processo, né? Durante esse período, né? Depois foi para a Grécia. E a história do sorvete ela começou muito simples, né? Ela começou com o pessoal na China pegando neves, né? Misturando com suco de frutas, mel. E aí daí surgiu um produto gelado, né, saboroso, e a partir daí foi começando a história do sorvete, né? A história do sorvete é uma coisa impressionante, que apesar de ter muita ciência por trás do sorvete, mas o sorvete é uma coisa cultural, é uma coisa popular, tá certo? É uma coisa antiga, o sorvete não foi inventado em laboratório, ele foi inventado pela natureza, né? Então, Muito a gente legal, tem muito muito legal isso. a conhecer cada vez mais, porque é impressionante, cada vez que a gente trabalha com sorvete, a gente vê que a gente ainda está aprendendo. Sempre tem novidades, sempre tem coisa nova. É verdade. É verdade que era alimento dos nobres, Ricardo? Em algum momento na história, assim,
eu ouvi dizer que você presenteava os nobres com sorvete, né? Sim, sim. Era um alimento apreciado pelos reis, pelos imperadores, porque, evidentemente, que naquela época não tinha meios de conservação e você presentear um alimento gelado era uma super novidade, não é verdade? Ô, Eles professor, faziam diga-se era de um presente passagem, que eles né? faziam, inclusive para o cara naquela época que era sorveteiro, ele era uma pessoa assim que era bem aceito na sociedade, né? E ele era privilegiado. Os reis viajavam, né? Os lords viajavam e levavam o seu sorveteiro com ele. Não deixava, né? Com toda aquela história que o pessoal saiu da Grécia, depois foi para a Itália e tudo mais. O sorveteiro ia junto. Ele era uma pessoa que fazia parte da comitiva real. Se eu vivesse nessa época, eu faria questão de fazer parte da nobreza, viu? Exatamente, exatamente. Muito A bom. história do sorvete, se você for pegar na literatura, ela é contada de várias formas, mas no contexto geral, você vê que o pessoal sempre fala que o sorvete iniciou na China, né? E depois teve Marco Polo também, que foi uma pessoa muito interessante na história do sorvete, né? E daí por diante, né? Passando aí pela Itália. A Itália foi uma das pioneiras, assim, em inovar, né, em construir equipamentos e tudo mais. A Itália deu um grande passo nesse momento com relação ao conhecimento do sorvete, né? Muito bom, muito bom. E a gente sabe que países frios, talvez o processo artesanal de fabricação de sorvete fosse mais favorável, né? Imagine no período antigo que a conservação ainda não era tão elaborada e tão técnica quanto hoje. Chegar sorvete, por exemplo, no Brasil devia ser uma grande dificuldade, né? A gente sabe que na década de 1940, 41, a gente teve uma história, né, iniciando o processo sorvete aqui no Brasil, né? E essa história foi importante, né? Que foi um marco, assim, para iniciar a história da Akibon, com a fábrica de sorvete no Rio de Janeiro, né? Que ela foi construída, né? Ela foi construída lá no Rio de Janeiro, num galpão chamado Vaca Preta. E depois desse processo, foi lançado o picolé Esquibon e o picolé Chicabon. E esse picolé Esquibon e o picolé Chicabon, ele é uma marca da empresa Quibon que nunca saiu de linha, até hoje, e esse produto é sempre renovado justamente porque é um histórico da companhia, né? Da fábrica Muito Quibon. legal, muito legal. Nas décadas de 60, aí foi construída uma fábrica em São Paulo, e foi aí quando surgiu realmente o nome Quibon, de 1960 para cá. No passar do tempo, em 1964, aproximadamente, a gente construiu a fábrica aqui do Nordeste, que é a Quibon Nordeste, e da Quibon Nordeste, quando foi em 1976, teve uma joint venture com um grupo local, né, que foi o grupo dos Tavares de Mello, que era um grupo que mantinha know-how de sorvete de frutas aqui na região, que era o sorvete Maguari. E nesse momento fizeram a joint venture, né? Esse casamento foi um casamento muito importante, porque a partir de 1976, essa união fez com que a empresa começasse a crescer. Para você ter uma ideia, a Quibon naquela época fabricava em torno de 10, 11 milhões de litros por ano, e a partir daí foi crescendo. Ela detinha aqui um know-how tanto de polpas de frutas, né, que fazia parte do grupo Maguari, e a parte de sorvete pelo grupo Quibon. E foi em 84 o grupo de frutas, a parte de frutas, foi vendida aí para a Souza Cruz, na época, e a Quibon passou, em vez de ser Quibon Maguari, passou a ser Quibon Sorvani naquela época. E passou a ser conhecida como Quibon Sorvani. Com o passar do tempo, a empresa começou a fazer investimentos, trazer novas tecnologias, e daí a gente chegou a um patamar de 22 milhões de litros, aproximadamente. Quando a gente saiu da década de 80, entrou na década de 90, a empresa ela começou a crescer, e quando foi em 1997, a Unilever comprou
50% do grupo Kibon Nordeste e 100% da Kibon em São Paulo. Então, a Unilever tem uma história partida aqui no Nordeste. E ainda passou-se 3 anos com o grupo Kibon e com o grupo Tavares de Mello, junto com o grupo Kibon. E quando foi no ano de 2000, a Unilever resolveu comprar os 50% dos Tavares de Mello e passou a deter o domínio, né, da Kibon, tirando o nome Sorvani, entrando com o nome Unilever e Kibon, tá, como razão social. E a Unilever começou a fazer grandes investimentos, né? Grandes investimentos, a gente praticamente triplicou o volume da planta, e essa planta ela cresceu tanto que para hoje ela ficou de uma forma que ela não tem mais espaço para crescer, porque eu tenho uma BR, eu tenho um rio atrás dela e não tem como crescer. Cercada de fábricas, né, Ricardo? Exatamente. Então, estrategicamente, a Unilever, né, fez aqueles estudos todos para garantir os volumes de sorvete no Brasil, para garantir isso, fazendo com que fizesse toda uma transação, né, de equipamentos, tudinho para levar para São Paulo, para garantir um volume estável e entrega de volume de sorvete para todo o Brasil. Como a gente sabe, o consumo de sorvete, professor Israel e professor Luiz, é muito interessante, porque a gente tem um consumo per capita aproximadamente de 5,77 litros por pessoa ano, que isso é um histórico da ABIS, né, Associação Brasileira de Sorvete. E quando a gente pega um histórico do global, né, a gente vê que a gente está do 11º lugar de consumo de sorvete no mundo. A gente tem outros países que estão em escala maiores, com maiores consumos. Se você pegar um gráfico que eu tenho aqui, eu tenho aqui um gráfico, a gente vê que a Nova Zelândia detém um consumo de 26,3 litros de sorvete por pessoa ano. A gente pega país norte, país frio, que consome mais sorvete do que aqui no Brasil. A gente só está atrás da França e na frente aí a Alemanha, a China ficou para trás. Mas a gente vê que existe muita oportunidade no processo de sorvete aqui no Brasil. A história de sorvete é muito interessante, né? Porque a gente vê... É verdade, eu estou aqui, boca aberta, e gostando demais. No ranking mundial de produção de sorvete, o Brasil ele está no 10º lugar, né? No 10º lugar. E em consumo de sorvete, ele está no 11º. Ele está no último lugar nos 10 do ranking do país, né? Quando a gente vê um histórico da ABIS, né, da Associação Brasileira de Sorvete, de Indústria de Sorvete, ele mostra um histórico que a gente, em 2019, fechou quase 13 bilhões de reais em 2019 de sorvete, vendendo praticamente 1 bilhão de litros produzido no ano. Puxa, então, é muita coisa. É muita coisa. E se você pensar em quanto isso garante, né, empregabilidade, a gente está falando aí e que isso representa, né, só nessa parte de pequenos, eu estou fazendo aí pequenos e médios produtores de sorvete, em torno de 100 mil empregos diretos, em torno de 200 mil empregos indiretos. Isso é impressionante, né? Quando você vai pegar em quantidade de empresas no Brasil, a gente vê o seguinte, a gente tem em torno de 92 pequenas e médias empresas concorrendo com as grandes empresas, né? Grandes volumes. Então, o mercado de sorvete para esses pequenos produtores, ele tem muitas oportunidades, porque é um mercado que, às vezes, as grandes empresas, né, ela não consegue chegar lá. Aí é justamente isso que depois eu vou falando, o porquê, né? Aí vem a tecnologia, vem todo um processo que acaba criando umas barreiras que a grande empresa ela não consegue garantir um custo muito baixo para poder ter uma distribuição de sorvete maior. É mais por conta das tecnologias
que amarra um pouco toda essa demanda. Muito bom. Ricardo, a gente já percebe a sua especialidade, né? Eu penso assim, só uma pergunta, quanto tempo a Unilever tem no Brasil? A Unilever está desde 1940, a Unilever está desde 1929, mas 1929. sorvete está desde 1941 no Brasil. Então a gente tem aí mais de 100 anos, né, na Unilever com a gente, mais de 100 anos. É verdade. Agora, desses 100 anos, a gente percebe que você tem metade de experiência, ó. Estou com 42 anos dentro da Então a gente companhia. está com uma pessoa espetacular, espetacular entre nós. E eu não falei um pouco sobre mim logo no começo, mas eu entrei como auxiliar de produção, professor. E eu entrei como auxiliar de produção para poder conseguir pagar um curso que eu fazia de desenho industrial. E depois que eu vi dentro da empresa, eu vi muitas oportunidades na empresa. Eu vi uma empresa pequena com uma oportunidade de crescer. Naquela época, o consumo per capita de sorvete no Brasil era muito baixo, era abaixo de 3%. E eu, naquela época, eu era muito novo, eu como auxiliar de produção, não tinha estudo. Eu disse, caramba, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que aprender alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a terminar o curso técnico. Daí depois fui para a universidade, eu fiz química, depois eu vi que o curso de química me amarrava em algumas oportunidades administrativas e gerenciais. Eu fiz bacharel em administração. Eu vi que precisava de uma necessidade maior de gerenciamento. Fiz um curso tecnólogo de processos gerenciais. Eu tinha uma necessidade de lidar mais com pessoas, desenvolver pessoas. Eu fiz um curso de administração, de MBA em administração, de administração de conhecimento, administração de conhecimento. Depois, eu vi uma necessidade de abranger mais a parte de negócio, ver a empresa não como meu emprego, mas como um negócio que pertencia a mim. Eu digo, eu sou funcionário, mas eu tenho que ter o dom de dono. Então, eu procurei fazer um MBA em engenharia de negócio para poder aumentar meu range de conhecimento. E, na sequência, eu precisava e preciso melhorar mais meu leque gerencial. Estou fazendo um MBA estou terminando agora, MBA de processos gerenciais, e já entrei no MBA, que é o Master Business Economic, que é que é engenharia de inovação e produtos. Muito bom. Muito bom, esse é um exemplo, viu, Ricardo? Como eu estou na área, né? Aí as pessoas começam a olhar para mim e dizer, pô, Ricardo, tu estás 42 anos na empresa, com 61 anos, e, cara, tu tem que parar. Eu não me sinto um cara parado. É por isso que eu estou fazendo aí o Green Belt, vou fazer o Black Belt, vou fazer outros cursos que a expertise aí consiga oferecer, que eu veja que está dentro de um leque que vai trazer conhecimento para mim. Então, o limite para mim é a minha falta de conhecimento, porque para mim sempre falta conhecimento. E o conhecimento é a coisa mais importante que existe hoje na vida de uma pessoa. Então, independente de idade, independente de profissão, a coisa mais importante é a busca de conhecimento. Eu olho para as pessoas que estão entrando agora, os colegas com 18, 19 anos, eu não me sinto melhor que eles. Eu me sinto um cara que estou aprendendo igual com eles. A gente está mudando. Quando a gente vai falar um pouco sobre processo de fabricação, assim que entrar nesse tema, eu tenho algumas coisas para falar importantes sobre o fluxo de processo de fabricação, e vai ter um momento aí que eu vou mostrar para vocês a importância do conhecimento com essa mudança de chave da revolução para novas tecnologias e para essa parte de digital. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo, que agora surgiu uma curiosidade tremenda, tá? Com essa bagagem de experiência que você tem, pegando esse processamento, essa produção de sorvete desde 40 anos para cá, eu quero entender um pouco, né, já que eu não sou dessa época, você tem mais tempo de experiência do que eu tenho de idade, tá? Então eu quero entender um pouco como é que eram os processos de fabricação de sorvete nessa época passada, quais eram os tipos de processo, como é que funcionava essa fabricação de sorvete lá no início da tua jornada de trabalho. Conta aí pra gente, por favor. Você sabe por que eu estou rindo, né? Professores, quando eu entrei na Kibon,
eu entrei na fábrica, eu vi praticamente tubos pendurados na fábrica e mesas na frente dos tubos. E eu comecei a imaginar, eu digo, poxa, como é que fabrica sorvete? Eu quase não via máquinas dentro da empresa. Eu via mesas, tubos que as pessoas enchiam a embalagem na mão. A gente tinha os freezer, né, que faziam o sorvete, são conhecidos como os freezer contínuos, né, que são as batedeiras. Tinha o processo de fabricação de mistura. A mistura, o pessoal, a produção era por batch, né, não era produção contínua de mistura, era pasteurização por batch. O cara fazia mistura, colocava todas as matérias-primas no tanque, deixava o misturador, aguardava 30 minutos lá com o termômetro, medindo de 5 minutos, para depois de 30 manual, minutos, né? Tudo manual, para depois passar a mistura. O controle estava totalmente na mão do operador. Se o operador falhasse, a gente podia trazer problemas de contaminação, porque se passasse qualquer contaminação ali, você só ia pegar nas análises futuras. Você tinha risco de perder produção, porque se as análises dessem problemas de micro-organismo, tinha que prender a mistura toda, prender a produção do dia. Isso na década de 80, professor. A década de 80 foi praticamente por um processo de mudança, saindo de um processo muito artesanal, mas muito artesanal. Para você ter uma ideia, os equipamentos da fábrica, as partes de inox, era mais a parte interna, não tinha contato com o produto. A parte externa, a maioria era tudo de aço carbono, enferrujava, a pessoa tinha que estar pintando. Então, era um processo muito antigo. E eu, por curiosidade, que eu achava que isso só era dentro da fábrica da Kibon na época, né? Eu resolvi visitar pequenos produtores de sorvetes, como os produtores que até hoje existem. Os caras era pior, os caras mexiam a mistura com uma colher de pau, meu amigo, no caldeirão lá no fogo de alumínio. Né? Exatamente. Então o processo era muito arcaico. E, caramba, eu jovem, né, olhando tudo aquilo ali, eu tinha um sonho. E o meu sonho era fazer a Kibon ser a maior fábrica de sorvete do Brasil. Ou talvez do mundo. Eu não tinha nada, eu não tinha, para ter uma ideia, o nível hierárquico era tão ridículo que eu, para falar com o gerente, eu passei 2 anos para falar com o gerente. 2 anos, porque o nível hierárquico era muito forte. Várias camadas, né? Camadas, tinha tanta camada que eu me sentia a camada mais baixa do nível. Nem naquela pirâmide de Maslow, eu acho que nem existia essa camada. Tão ruim que era difícil a gente chegar lá. Mas aí eu fui conquistando, né? Conquistando aos poucos, né? Buscando conhecimento. E aí eu consegui entrar num grupo dentro da empresa de liderança, e porque eu fiz um curso técnico, e lá naquela época o curso técnico era muito valorizado. Você fazia um curso técnico, a empresa se aproveitava. E eu, com 2 anos depois, eu comecei a ser encarregado da fábrica. E aí eu comecei a ter a oportunidade de fazer investimentos, trabalhar em projetos de melhoria e melhorando a fábrica, aumentando cada equipamento, mudando todos os equipamentos de aço carbono para aço inox, que dava, tá? E também melhorando toda a parte de processo. Eu passei 20 anos dentro da produção. E dentro desses 20 anos, eu deixei a fábrica fazendo 36 milhões de litros, de 10 milhões de litros para 36 milhões de litros ano. E aí, quando eu saí da produção, eu fui para a engenharia. E na engenharia, eu fui suportar todo o time de engenharia para poder a gente fazer a fábrica crescer e tocar aí uma capacidade instalada de 100 milhões de litros. Então, nesse campo de atuação, a gente trouxe muitas oportunidades. Mas para você ter uma ideia, o quadro de profissional era tudo abaixo do 2º grau, que na época era 2º grau, não era nível médio. E tinha funcionários que não sabiam nem ler. Então, a dificuldade como liderança era muito grande. Então, eu tive a oportunidade, quando eu passei no vestibular, um dos diretores da empresa chegou para mim e disse: Ricardo, você, por evoluir tanto, o engenheiro tinha sido demitido, ele disse: você, a partir de agora, vai ser o engenheiro de produção. Eu tinha 1 ano de faculdade. Eu disse: mas eu tenho 1 ano de faculdade e eu não sou... Ele disse: você é o engenheiro que eu conheço dentro dessa fábrica. Então, eu vou confiar
todo o processo. Você me entregou 2 fábricas, a fábrica de polpa e a fábrica de sorvete. E eu consegui, graças a Deus, entregar essa fábrica com um nível de confiabilidade de tal forma. Isso eu não tinha nem o conhecimento que eu tenho hoje e o conhecimento que eu estou aprendendo, mas era mais a vontade de fazer, a vontade de mudar. E eu buscava, para ter uma ideia, professor, quando eu não sabia de uma coisa, eu ia para a Universidade Federal, eu não estudava na Universidade Federal, mas eu ia para a biblioteca da Universidade Federal pedir ajuda. Eu ia para o departamento de nutrição da Universidade Federal pedir ajuda. E os diretores botavam a batata quente na minha mão e eu me virava. Eu não ia pedir, eu ia procurar onde tinha recursos. Para ser uma ideia, eu tinha um problema de fungos dentro da fábrica e eu consegui, junto com o pessoal de micologia da Universidade Federal, fazer um trabalho de mestrado dentro da empresa, resolvendo todo um problema de fungo que eu tinha na fábrica de frutas. E foi um trabalho bonito. E eu não tinha conhecimento, eu estava começando a universidade, eu não sabia nem o que era a universidade de direito, mas tinha essa vontade de fazer. O conhecimento transforma, né, Ricardo? Eu tranquei meu curso várias vezes para fazer o que a empresa precisava. Eu tranquei meu curso para viajar, para buscar conhecimento de tecnologia de sorvete, para quando voltar, que eu tinha um sonho de ser sorveteiro, porque eu via que a Ambev tinha cervejeiro. O cervejeiro tinha um know-how fantástico na época. Eu queria ser sorveteiro para ver se a empresa reconhecia isso como um upgrade, e eu fui buscar esse conhecimento. Eu fiz um curso de tecnologia de sorvete, voltei, aí continuei como a parte eu cheguei a gerenciar a fábrica, mas esse upgrade nunca foi feito, porque nunca foi reconhecido isso como sorveteiro no Brasil, teve sempre um travamento e tal, mas isso me ajudou muito a crescer profissionalmente e mudar, porque é como eu estava te falando, professor Israel, o processo no passado, se a gente continuasse naquela base, hoje a gente não estaria com a empresa de know-how internacional, reconhecida globalmente. Dentro do grupo Unilever, a Kibon Brasil, para você ter uma ideia, teve uns 2, 3 anos atrás, que foi a empresa de sorvete que mais entregou volume, que mais entregou resultado, entendeu? Então, isso é orgulho de todo um time que trabalhou dentro da companhia, tá certo? Muito legal. Isso aí vem do passado, professor Israel, mas eu sei que o senhor vai fazer a pergunta, e agora? Eu tô já agoniado para fazer. Eu só queria acrescentar assim, a alegria de ver um profissional, que nós somos mais ou menos da mesma idade, que traz para a gente como é que funcionavam as empresas, coisas muito artesanais, coisas muito manuais, processos não documentados, né, Ricardo? É verdade. Era muito comum os processos estarem na cabeça das pessoas. Não tinha nem computador, né, professor? Eu comecei a trabalhar, não tinha computador na fábrica, para você Não ter tinha. ideia. Que a galera de hoje já é da época do PC. Eu e você somos da época que não tinha computador pessoal, personal computer, né? Que É verdade, é aceita verdade. PC. E tudo era na mão, tudo era na prancheta, tudo era na calculadora pendurada no pescoço, várias canetas coloridas no bolso. A É gente, quando está verdade. falando isso, parece mais que a gente está querendo aparecer ou se ensoberbecer. Algumas pessoas interpretam dessa maneira. É Mas é verdade. porque a gente honra a história. Nós somos o que somos porque passamos por isso. Não é verdade, Ricardo? Isso é Nós verdade, professor. evoluímos com a tecnologia. Eu me incluo dentro desses poucos profissionais como você, que já está há 41 anos no mercado, que começou como estagiário também, na década de 80 não, em 80, junho de 80, e que completou 41 anos de trabalho. Infelizmente, hoje o jovem não é muito adepto de história. Quando ele ouve história, acha que a pessoa está jogando confete em si mesmo, está se soberbecendo, está querendo valorizar o seu passe. Mas eu estou falando isso aqui porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que estão entrando agora no mercado. Então, daqui a 40 anos, a gente espera que você tenha evoluído, você que está entrando agora no mercado,
durante os anos que você passar trabalhando, que você evolua com os processos. Porque, assim como o Ricardo, eu entrei em fábricas que os processos eram extremamente manuais. E tem uma fábrica de circuito integrado que você montava o circuito integrado na mão. Dá para imaginar um negócio desse? É impressionante, né? Silício você colocar na mão. Eu só estou dando um exemplo. Você trabalhar numa fábrica de sorvete, porque o processo era manual. Eu comecei a trabalhar em 80 na Philips e o circuito integrado era fabricado na mão. Hoje em dia, não dá nem para comparar essa tecnologia, que hoje é tudo por robótica, porque a computação chegou e transformou os processos, transformou as máquinas evoluíram, os processos passaram a ser mais automatizados, mas a nossa história nos fez aprender. Assim como amigo, eu me identifico demais com você, tenho um apreço muito grande. A gente se conhece fora desse ambiente aqui do podcast, e eu tenho um apreço por ver que você não parou de estudar, não parou de evoluir. Desculpa. E o que eu espero que a gente deixe para as próximas gerações é essa garra, Ricardo, essa gana, essa sede de conhecimento, essa sede de aprendizado. Que o jovem, quando escutar isso, se sinta motivado e não critique, porque nós somos dinossauros da indústria. Né? Ô, professor. Às vezes sou chamado de dinossauro, viu, Ricardo? Viu, Ricardo? Só um minutinho. Olha. Eu, às vezes, sou chamado de dinossauro da indústria. As pessoas pensam que eu tenho 100 anos, mas não. Eu tenho 41, mas eu aprendi a evoluir nesses 41 anos de idade, enquanto que outras pessoas ficaram estagnadas no seu próprio 41 anos de trabalho, né, professor? Mas vamos lá, Israel. Faça a sua pergunta aqui. Eu me empolgo quando eu falo de história. É claro, e na realidade, ó, eu como jovem, me sinto muito feliz de olhar para o passado através da lente que vocês estão nos emprestando. Então, vocês estão nos emprestando uma lente sem a qual seria impossível olhar para o passado. Uma das melhores maneiras de você construir um novo futuro é olhando para o passado e vendo de onde a gente veio e honrando, né? Então, é muito bom. Agora, vocês vão de convir comigo e concordar também que, com o passar dos anos, é claro que muita coisa mudou. Mas tem boas práticas, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Existem boas práticas que, independente do passar dos anos, elas continuam sendo muito importantes. Ô, Ricardo, na sua visão, quais seriam essas boas práticas que, independente do passar do tempo, elas se mantêm as mesmas? Olha, assim, tem uma grande prática que eu vejo, é quando você tem humildade de ouvir. Parar para ouvir é uma prática que ela é fundamental, independente de tempo. É verdade. Quando você para ouvir, você consegue aprender e você consegue ajudar as pessoas que às vezes te olha e não tem coragem de falar. Mas quando você chega perto, empresta seus ouvidos, você consegue extrair essências dessas pessoas que muitas vezes a gente não consegue ver em literatura nenhuma. Esse é a capacidade de ouvir. Eu acho isso muito importante. E outra coisa que eu vejo que é importante é a gente também aceitar, quando nós estamos trabalhando em grupo, aceitar também, na hora que a tua opinião está divergindo do grupo, você aceitar. Se desafiar também junto a esse grupo, porque nem sempre a pessoa com o tempo de trabalho está sempre certo. A gente erra também. As coisas estão mudando numa velocidade tão grande que, às vezes, existem pessoas que, às vezes, acabam adquirindo um conhecimento maior que o nosso. Eu fico olhando lá o professor Israel dando aquele treinamento lá de estatística, lá de Greenbelt, cara, aquilo é fantástico. A gente saber que com uma ferramenta daquela, você consegue desenvolver coisas dentro da empresa, porque se eu tivesse esse conhecimento há 40 anos atrás, cara, a transformação seria outra, seria muito maior. Mas a gente sabe, eu entendo que as gestões do passado, aquelas pessoas que significava assim, barreira das gestões, caíram, não continuaram. E aquelas pessoas que abriam espaço para as novas gestões, mesmo não dando certo. Porque eu acompanhei muitas mudanças dentro da empresa.
muitas mudanças, eu apoiei essas mudanças e não deu certo. Mas eu estava junto com o time tentando, porque eu acredito, eu não conhecia a mudança, mas as pessoas que chegavam conheciam a mudança e diziam que dava certo. E eu tinha que depositar um pouco de confiança nisso aí. E alguns acertaram. E quando acertava, era uma coisa fantástica. Então, as tentativas foi suficiente, né? Então, a gente também tem uma coisa que eu às vezes eu ignoro muito, é quando chega lideranças arrogantes que acha que conhece tudo e começa a olhar para os dinossauros dentro da fábrica, dentro da empresa, e olha e acha que aquelas pessoas não têm valor. E não sabe que essas pessoas que se está há tanto tempo dentro da empresa, porque essas pessoas estão dispostas a ajudar, está disposta a fazer diferente, está disposta a contribuir. Olha, eu tinha um diretor que entrou aqui na fábrica. Esse cara, quando ele entrou na fábrica, as pessoas disseram, esse cara é um terror. Esse cara foi um dos melhores amigo e diretor e chefe que eu tive. Porque esse cara, ele era crítico, mas ele era um cara que ele dizia, Ricardo, se eu estou te criticando, eu estou te criticando para você crescer e evoluir. Eu não estou aqui te cobrando para te prejudicar. Eu estou te cobrando para fazer você crescer. Esse cara me ajudou bastante, né? E tem outros que não, tem outros que nem falam, critica em fóruns diferentes e às vezes não aproveita o recurso que tem. E às vezes o recurso está do lado dele, dizendo aqui, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para mudar, eu estou aqui para fazer diferente, eu estou aqui para transformar. Ainda bem que de 10 anos para cá eu tive bastante sorte. A chefia assim, é espetacular, meus diretores. São espetaculares. São pessoas que abraçam a causa, acredita, confia e me dá liberdade de trabalho. E apoia aquilo que eu faço. Porque eles sabem que na hora que eu tomo uma decisão, eu tomo com segurança. Com segurança. Baseada na experiência também, né, Ricardo? Exatamente. De tantos anos. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, Israel, é que a experiência sozinha ela não anda. A gente precisa da ciência, a gente precisa da parte técnica e a gente precisa da experiência. É o CTC. Você precisa da ciência para te dar base para você trabalhar com segurança. Você precisa de conhecimento técnico para poder você fazer com que tudo aquilo que na ciência é buscada, é desenvolvida, você dá continuidade. Mas só que na hora de implementação, nem a ciência, nem a técnica às vezes funciona. Você precisa ter um embasamento que é o conhecimento, a experiência que faz muitas diferenças. Eu tenho experiência dentro da fábrica que uma vez eu fiz um estagiário meu discutir isso com um professor na universidade. Ele dizia que estava errado. Era uma lógica que eu não vou falar agora, porque vai demorar, mas eu vou ter a oportunidade de conversar com você à parte. E essa lógica, a física dizia uma coisa e na prática dizia outra. Porque a física não colocava as interferências que tinha no meio para poder dizer as influências que tinha no processo. E um operador que tinha apenas o 2º grau, ele dizia, funciona se fizer desse jeito. E se você não fizesse, não funcionava. E eu tive um estagiário que esse estagiário ficou desesperado, porque ele foi tentar defender o trabalho dele com essa experiência e não conseguiu, ele teve que mudar, porque ele não conseguia entrar no resultado final. E para você ter uma ideia, então por isso a experiência usa. Agora, quando esses 3 níveis eles estão dispostos a se integrar, o resultado é fantástico. É um resultado, ele é o diferencial para qualquer uma das empresas, independente do seu foco. Se for sorvete, se for carro, se for qualquer coisa, tá? É por isso, muitas vezes, professor Israel e professor Luiz, muitas vezes as pessoas se frustram porque querem implementar WCM, TPM, Green Belt, uma série de ferramentas,
E, às vezes, as pessoas que se preparam para fazer essa implementação, às vezes se acha com autoconhecimento e não tem humildade de chegar perto das pessoas, montar um grupo multifuncional, discutir as coisas de ambos com visões diferentes, trazer argumentos diferentes, e daí ele tirar realmente o que realmente é fruto do resultado. E eu observo muitas vezes as pessoas quebrando muita cabeça com relação, e às vezes o desgaste é tão grande para trazer um resultado, e às vezes mata até um projeto. Chega um projeto tão grande, chega a parar um projeto. Eu já vi o projeto de TPM, por exemplo, parar dentro da fábrica, porque às vezes as pessoas não conseguiam fazer as coisas, porque não tinha essa interação da ciência, a técnica e o conhecimento junto. Perfeito. Mas a empresa aprendeu bastante com isso. Perfeito. A colocação eu achei muito interessante, né, professor? Ter o conhecimento técnico, o conhecimento de causa, né, a experiência, inclusive, e também a ciência é um tripé importante para o desenvolvimento, né? Inclusive, uma das coisas que a gente prega dentro dessa cultura de melhoria contínua, porque o que a gente está falando aqui é de melhoria contínua, né? Perfeito. O que melhorou desde que o amigo começou a trabalhar até hoje é uma cultura de melhoria contínua. Sim. E a gente prega na expertise uma coisa que a prática mostra que nós fazemos. É impossível um time de Greenbelt, por exemplo, já que você falou desse tópico, e muita gente não sabe o que é, mas depois pode perguntar nos comentários e a gente vai com todo prazer explicar. Implantar um projeto Greenbelt sem a participação dos operadores, do time operacional. E a prática da gente é tão verídica nesse sentido que a gente dá de graça o White Belt. Para quê? Para tornar possível o Greenbelt trabalhar. Para quem está nos ouvindo aqui, entenda, nós já treinamos mais de 1.000 operadores em White Belt. Esse número não pode ser desprezado. Então, o que a gente procura fazer na sala de aula de pregar, a gente procura também praticar. Antes dessa pandemia, Ricardo, o nosso trabalho era, enquanto a gente não estava dando curso final de semana, a gente estava treinando operadores de graça, porque se a gente fosse mercenário, a gente ia cobrar por isso. Tem empresas aqui que já teve 15 mil funcionários, que eu passei meses dentro da fábrica treinando operadores. Em várias fábricas, inclusive em outros estados, treinando operadores, porque a gente acredita que essa mão de obra é super importante. Eu não vejo eles apenas como a base da pirâmide de Maslow. E quando a gente fala em melhoria contínua, o que você falou de ciência, tecnologia e experiência, que na administração a gente chama de chá, conhecimento, habilidade e atitude também vem complementar esse tripé da ciência. Não precisa ter esse conhecimento, você precisa ter habilidade para fazer, que é o quê? A técnica e a atitude de fazer. Já imaginou um homem da sua experiência, da sua habilidade e não querer fazer? O não querer fazer é a atitude, concorda? É verdade. Como muitas pessoas têm experiência, têm a técnica, conhecem a tecnologia, domina tudo, mas está acomodado, não tem atitude. Então, a administração chama isso do triângulo da competência. O triângulo da competência é composto por 3 letras: conhecimento, C, H e A, chá, que foi apelidado de chá, né? E a gente agora, durante a pandemia, mesmo assim, nós estamos dando o White Belt gratuito, que o que prova que aquilo que nós pregamos na sala, nós praticamos. Formamos a base, porque sem a base é muito difícil implementar um programa. Eu venho de vários programas, passei por TPM, passei por reengenharia, passei por ciclo de controle de qualidade, todos os programas de melhoria contínua, de CCQ, de tudo, desde Ishikawa, tá? E o que eu via era, não chegava na base, ficava sempre na liderança. E nós nos propomos a formar a base. Tanto é que, durante a pandemia, nós começamos a dar cursos gratuitos via live. Temos vários grupos, a gente perdeu as contas dos grupos que nós formamos para dar curso de White Belt de graça, eu e Jael, via live, tá? O que prova que
nós praticamos aquilo que nós pregamos, não fica só na retórica, né? Na linguagem. Mas, Israel, o que é que você ia perguntar, meu querido? Uma coisa importante também, né? É que essa informação é importante para todos os espectadores. O conhecimento transforma, e é acreditando nisso que a gente tem proporcionado, né, principalmente nesses períodos que passamos difíceis, essas qualificações para que todos possam aprender e se desenvolver, né? Mas é nesse espírito, nesse espírito de pensamento, tá? Que a gente olhou um pouco para o passado e viu como é que era o funcionamento disso no passado e viu como é que as boas práticas chegaram até os dias atuais. Então, a gente chega nos dias atuais. Então, Ricardo, já que você é um grande especialista nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de processos, eu queria entender um pouquinho, tá? Uma pergunta de duas facetas, né? A primeira seria o seguinte: quais são as tecnologias hoje implementadas na área da fabricação de sorvete e como é que o nosso espectador que está nos ouvindo agora, está nos vendo agora também no canal do YouTube, como é que eles podem se preparar caso desejem trabalhar, né, esse grande ramo empresarial, né, a indústria do sorvete. Então, quais são as principais competências que eles têm que adquirir e quais são as tecnologias principais utilizadas hoje, nos tempos atuais, na fabricação de sorvete? Bom, é interessante essa pergunta, viu, professor? Eu acho que ela é muito sábia, essa pergunta, porque a gente vê que houve uma evolução muito grande. Quando eu começo a olhar, eu tenho 42 anos de empresa, eu faço um fechamento a cada 10 anos e faço uma retrospectiva para ver o que a gente passou e o que vai enfrentar. E eu vejo o seguinte: na década de 80, a gente estava naquela situação que eu falei, a maioria das máquinas era tudo processo manual, tinha poucas linhas que faziam o processo, não era nem automático, era semi-automático, você tinha que estar colocando o copinho na mão, você tinha que estar pegando a embalagem manualmente, e uma série de coisas. Quando na década de 90, a gente deu um grande passo com isso, que a gente começou a mudar a história do processo de pasteurização. A gente já começou no final dos anos 80. A gente saiu do sistema de pasteurização por batch para um sistema de pasteurização, que é o HTST, que é alta temperatura em curto espaço de tempo, que era você fazer uma mistura, entrar com 80 graus e ela sair em 25 minutos com 5 graus, 4, mais ou menos 2 graus. Uhum. Então, imagine, isso aí era uma evolução grande. E aí, as pessoas começaram a se deparar logo com o quê? Com o supervisório, o IHM, que é a interface entre o homem e a máquina. E as pessoas não tinham essa experiência. E olhando que a fábrica, ela tinha um nível de operadores e tal, que não tinha nem o segundo grau. Então, imagina, começamos a entrar com novas tecnologias na década de 90 e as pessoas não estavam preparadas. Então, a frustração era muito grande. Era muito grande e as pessoas não conseguiam desenvolver e pessoas se desesperavam, pessoas às vezes pediam até demissão porque via que não ia aguentar. Quando você ia contratar a nível técnico, o salário era muito alto em relação aos operadores que tinha na base, na fábrica. Se você contratasse um cara com salário muito alto para garantir o nível técnico dele, você diferenciava muito a base e aí você criava um problema de insatisfação, tá? Insatisfação dentro da fábrica. Então, você criava um conflito. Então, isso foi muito difícil. Mas, aos poucos, a empresa começou a entender isso, a empresa começou a buscar o Senai, o SESI, para poder desenvolver. E interessante que nós colocamos o SESI dentro da fábrica para fazer as pessoas estudarem. E as pessoas faltavam, as pessoas não queriam estudar. Então, a gente levou praticamente uma década para mudar a chave de forma gradual. E quando nós terminamos a década de 90, a gente já estava praticamente com quase todo o pessoal com o nível já com, na época, era o segundo grau, né, que é o nível médio. Médio, né? É o nível médio, então já estava quase todo mundo no nível médio, mas faltava uma coisa interessante, que era o nível técnico. E quando a gente chega no ano 2000, a gente começa a entrar com mais novas tecnologias, com máquinas que já tinha processo mais automático. A gente começou também a ter muitos problemas, porque entrava, comprava tecnologia e cadê o know-how? E o mercado não tinha professor. O mercado não tinha pessoas preparadas. A gente ia buscar na escola técnica
os caras, a maioria já estava tudo empregado na Petrobras, em outras empresas. Então você não tinha gente. E quando tinha, os caras queriam um salário muito alto, porque tinha pouca mão de obra qualificada, então valorizava a mão de obra. E aí a gente sofreu muito com isso, até que a empresa decidiu, em vez de buscar fora também, fazer um trabalho, dizer, a gente vai buscar fora, mas a gente vai criar um compromisso de desenvolver o nosso pessoal. Quem quiser crescer, vai crescer com a gente, junto. Passou uma confiabilidade, né? Um voto de confiança para as pessoas. Então as pessoas sabiam, a empresa está apostando no meu know-how. Então as pessoas começaram a acreditar na empresa. E aí a gente percebeu que as coisas foram mudando. A gente começou a comprar tecnologia, as pessoas começaram a aprender com mais facilidade. E quando terminou praticamente o ano 2000, a gente estava aí com uma geração já preparada dentro da empresa. Mas a gente tem máquinas muito antigas e precisava também de um trabalho muito técnico para poder a gente mudar o resultado, né? E aí, é tudo automatizado, Ricardo? Aí o que acontece? A gente conseguiu automatizar toda a parte de processo de pasteurização, interligando homogeneização, maturação, tudo isso. Porque é fluxo contínuo, né? Que é o fluxo contínuo. Perfeito. E aí, a parte de envase, a gente ficou com algumas linhas com envase manual e envase automático, mas até o final do ano 2000, a gente conseguiu ter as linhas com envase automático. Porém, os finais de linha, tudo, a maioria manual. Algumas máquinas com automação. E qual é o nosso objetivo agora? É com essa entrada agora de fábrica 4.0 e tudo mais, o futuro agora é essa, é ter todo o processo automatizado, do começo, meio e fim. Então, para isso, a gente tem que, cada vez mais, treinar o nosso pessoal, garantir que o nosso pessoal, que vai continuar na companhia, que está na companhia, que quer realmente se desenvolver, aprender, buscar essa parte de tecnologia, conhecer toda a parte digital, porque a partir de agora não tem mais volta. Isso. O processo daqui para frente, a tendência é essa, é partir para uma fábrica nível 4.0. Quantos anos vai levar? A gente quer chegar logo lá. Isso. Mas existe um caminho a percorrer, porque a gente tem, no meio do caminho, a gente tem pessoas, a gente tem um patrimônio de equipamentos antigo que você não pode trocar tudo de uma vez, e você vai fazer essas mudanças gradativamente. Paulatinamente. Né? Paulatinamente. À medida que a gente for integrando novas tecnologias, essas novas tecnologias ela tem que vir num padrão que seja o padrão para o futuro. Né? Não pode ser uma tecnologia pensando no passado. É isso? Isso mesmo. Então, Ricardo, muito boa a participação. Realmente, a gente percebe que houve uma mudança muito grande nos processos de fabricação e hoje, quem não estiver preparado para entrar no mundo da tecnologia digital, do 4.0, do Big Data, né, do Machine Learning, quem não estiver preparado para isso, junto com os conhecimentos relacionados à melhoria contínua e gestão de metodologia de melhoria em processos, acabará ficando para trás. Né? O professor Zé Luiz, uma pergunta. Nessa experiência que o senhor tem também, o que é que o senhor poderia dizer para aquela pessoa que está ouvindo a gente agora, que está assistindo pelo YouTube, os nossos espectadores, sobre quais são as principais competências em que eles poderiam se preparar para estar participando desse mercado de trabalho muito concorrido e também de uma excelente condição de crescimento, como no caso da indústria de sorvete e outras indústrias também. Qual é a opinião do senhor, professor? Israel, eu vejo o seguinte. Quando a gente fala de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, a gente usa um termo que a própria psicologia e sociologia traduz. Disruptura. Perfeito. O que é disruptura? É um momento que a sociedade passa em que transformações ocorrem numa velocidade muito grande. Quando é que esse termo foi usado? Quando a humanidade passou por grandes transformações. Tanto é que a gente caracteriza as revoluções industriais como disrupturas. Eu estou teorizando para lhe explicar, certo? Primeira revolução industrial foi uma disruptura, segunda revolução industrial, terceira e quarta. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Gripe espanhola, peste negra. E agora, o quê?
O que é que nós estamos vivendo? Covid-19. Covid-19. Nunca na humanidade houve dois fatores em conjunto gerando uma disruptura. Me entenda, primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial, por si só já são disrupturas, certo? Isso. Duas guerras mundiais, por si só, já são disrupturas, mas elas não coincidiram com as revoluções industriais, nem as grandes pestes, peste negra, peste espanhola, chamada gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo. Mas nós estamos vivendo um momento ímpar da história, que é uma pandemia chamada coronavírus, Covid-19, né? Porque é o corona já na sua 19ª mudança viral, associada com a Revolução Industrial. Então, depois dessa passagem, que já está chegando a vacina para a tua idade, eu acho que até dezembro no Brasil, pessoas de 18 anos já vão ser vacinadas, a gente vai conviver com ela, não passar ela vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Que são os protocolos de segurança, que isso nunca vai poder ser abandonado, porque senão ela volta com outra cepa e a gente tem outra pandemia. Mas, respondendo a tua pergunta, o que é que o profissional precisa? Ele precisa ter ciência, em primeiro lugar, de uma coisa. O mundo não vai ser mais o mesmo. As vagas não vão ser mais as mesmas. As empresas aprenderam a trabalhar com escassez. A gente aprendeu na história da humanidade que toda vez que a gente passa por um período de escassez, há uma adaptação dos modelos fabris. Por exemplo, a crise do petróleo na década de 70, a quebra da Bolsa em 1929, nos Estados Unidos, que refletiu para o mundo todo, a grande crise econômica mundial em 2008, que foi a bolha, né? Então, a gente está vivendo num momento ímpar. Eu chamo ímpar, não é no sentido assim parcial, mas é literal da palavra, porque nós estamos vivendo uma revolução industrial, que é a quarta, que, por sinal, expertise tem curso de indústria 4.0, que fala dessas tecnologias, que a gente está disponibilizando praticamente de graça, no intuito de informar as pessoas do que a gente está passando, que eu diria que é simbólico, é R$ 9,90 o curso. Isso aí é simbólico, né, Ricardo? R$10 não se compra nem o... É simbólico, é verdade. Todo mundo pode pagar. É simbólico. Eu estou falando assim para tu me entender que a gente não tem desejo nenhum de lucrar num custo de R$ 9,90. Né? Mas é um momento ímpar. O que é que as empresas buscam no profissional? Adaptabilidade. Quem sobreviveu na história das evoluções inclusive da natureza, não foi o que anda mais rápido, não foi o mais forte, foi o que se adaptou. Nós estamos vivendo um momento de adaptabilidade. Um exemplo, para que o nosso ouvinte entenda o que eu estou falando. O trabalho em home office é uma nova realidade. Antes da pandemia do coronavírus, ele já existia, mas era numa escala muito pequena. Concorda, Ricardo? Sim, eu concordo completamente com o senhor. Todos passaram por esse movimento de adaptação, inclusive os funcionários da Unilever, inclusive os funcionários da Expertise, como nós estamos trabalhando agora, home office. Como Israel sabe bem o que é home office, que desde 2020 quem está home office. A metade do dia é home office. Grandes empresas perceberam que não precisam de grandes instalações. Eu trago o conceito da indústria 4.0, que é a miniaturização das fábricas. Eu trabalhei em fábrica que tinha 3 quilômetros de largura, Ricardo. Hoje em dia, um negócio desse é inconcebível. Eu trabalhei numa fábrica que tinha 3 quilômetros de frente. Você sabe o que é 3 quilômetros de frente? Você percorreu um BR em 3 quilômetros e está na frente da fábrica ainda. A gente está num momento totalmente diferente. O que é que a indústria 4.0 vem trazer? Miniaturização dos sistemas produtivos. Eu trabalhei numa cervejaria que tinha 130 mil metros quadrados. Hoje, cervejarias mais eficientes, mais produtivas, têm 1/10 desse tamanho, porque as máquinas estão menores, elas precisam de menos espaço físico, porque elas estão mais computadorizadas. Antes eu tinha, por exemplo, 10 operadores numa máquina, e hoje você visita uma fábrica do mesmo produto com um operador liderando 10 máquinas. Inverteu o processo. Antes a mão de obra era curiosa, os processos, como o Ricardo falou,
muito bem, eram manuais e depois semiautomáticos. Nós passamos décadas trabalhando no modelo semiautomático. A partir do momento que o modelo ficou automático, tirou a necessidade da mão de obra manual. Como eu vi essa transição na Philips, de ter 230 pessoas montando circuito integrado, que foram reduzidos para 20, ou seja, 10% da capacidade humana. Então, o que é que eu vejo, Israel, respondendo objetivamente a tua pergunta? Buscar conhecimento que vem agregar neste novo momento. Isso. Alguns conhecimentos Concordo. são antigos, mas eles se atualizaram, se renovaram. Outros ficaram para trás. Eu visitei fábricas, por exemplo, que o TPM foi extinto. Eu visitei fábricas, que eu não quero aqui falar as metodologias, que hoje são cobertas com plástico. As fábricas têm até vergonha de mostrar nos painéis visuais os títulos, porque ficaram superados. Hoje estão cobertos por plásticos. Então, o profissional valorizado é aquele que está acompanhando essa evolução, está se atualizando, está se preparando para... Também tem uma boa notícia, viu? Você que está me escutando, todas as vezes que passamos por essas disrupturas, que foram esses momentos de grande transformação que interferiram em toda a sociedade, não apenas num país, mas no mundo todo, como a segunda revolução industrial começou na Inglaterra, mas rapidamente ela se expandiu para todo o planeta Terra. Os profissionais que vão ser requisitados por essas empresas grandes, a exemplo da Unilever e a exemplo das maiores multinacionais que já estão se adaptando ao novo modelo de trabalhador, é este funcionário que está aberto às mudanças, que não é contrário às mudanças, que é um profissional adaptável ou multifuncional. Antigamente, Ricardo, você vai concordar comigo, os gerentes de fábrica eram engenheiros. Todos. Hoje, os gerentes de fábricas, eu tenho conhecimento de psicólogo que é gerente de fábrica, de administrador que é gerente de fábrica, de pessoas de diversos ramos de atividade que são gerentes de fábrica. Por quê? Porque eles têm uma visão holística. Às vezes a gente é forçado a usar termos técnicos, mas para que as pessoas entendam, tá? O que é visão holística? É visão abrangente, é visão como leque, que vê o todo. O todo forma a força de uma equipe. As equipes hoje, elas são simbióticas. O que são equipes simbióticas? Trabalham convergindo para um ponto onde há maior energia. Está entendendo, Eduardo? Ricardo e Israel. Eduardo é o próximo entrevistado, e vem agora na mente. Consciente coletivo que chama, não é isso? Que converge para o único ponto, onde há uma força conjunta. Antes as equipes não eram equipes, eram grupos. Grupos é caracterizado por cada pessoa indo para um lado. Equipes sem ser simbiótica, elas até tendem a pensar a mesma coisa, mas não convergem a energia para o mesmo ponto. Isso é um tópico do Black Belt. Equipes simbióticas são aquelas que convergem as energias para um centro, para um ponto. Então, o que as empresas vão valorizar nessa quarta revolução industrial, nesse momento que nós estamos na transição da pandemia, onde os profissionais vão ser contratados porque a vacina vai chegar a esses profissionais, eu me refiro, de forma prática, a pessoas de 25 anos, de 22 anos, de 20 anos e de 18 anos. Está entendendo, Ricardo? Que já vão estar aptas a voltarem para o mercado. Por que o mercado não está aquecido? A escassez de matéria-prima. Todas as pessoas que trabalham com fábricas sabem que há escassez de matéria-prima, porque a cadeia logística foi interrompida com a pandemia do coronavírus. Inclusive, isso é um fator também que Ricardo podia explanar rapidamente, que é o fator logístico da indústria de cerveja. Tem uma grande interferência, o fator logístico da indústria de cerveja. Mas eu acho que deu para entender a resposta, né, Israel? Deu com certeza. O que se espera do profissional é que ele seja multifuncional. Se eu pudesse traduzir numa palavra, eu traduziria nessa. Perfeito. Multifuncionalidade. Não é um cara que conhece apenas uma tecnologia, um segmento, mas é uma pessoa que está apta, que está aberta, independente da sua formação, a aprender com o novo.
Isso é disruptura, isso é indústria 4.0. Perfeito. Professor, a colocação foi perfeita. Eu acredito que os espectadores da gente, independente da hora em que eles estejam escutando este episódio 2 dessa série de podcast dos Experts, eles estão com água na boca querendo correr para o primeiro estabelecimento comercial e comprar um picolé, de preferência da Que Bom. E é assim que eu também estou com vontade quando eu sair daqui. Mas, amigo, para a gente fazer essa última pergunta, desfecho de uma maneira mais descontraída também, eu queria saber de ti, como é que aquele picolé que eu vou comprar já já, ele sai daí da Que Bom e chega para mim sem derreter no meio do caminho? Conta um pouquinho como é que é essa estratégia logística para que todos os produtos que são enviados cheguem aos estabelecimentos comerciais mantendo os padrões de qualidade. Bom, professores, como vocês sabem, o processo ele passa por um rigoroso processo de qualidade, controle de qualidade, né? E um dos fatores importantes dentro do processo de fabricação de sorvetes e picolés é o frio. O sorvete, você tem que controlar ele, conservar ele em temperaturas baixas. Então, o processo de fabricação, ele passa por um processo de congelamento contínuo, depois ele tem dois tipos de congelamento. Ele tem um congelamento que é o congelamento rápido, alguns processos passam por congelamento rápido, que é aquele que entra na máquina, ele já sai congelado, e tem os outros processos que é o congelamento parcial, que é aquele que entra na máquina, ele sai semi-congelado, e ele precisa de um tempo dentro da câmara, numa temperatura baixa, para ele concluir a sua maturação e sua curva de cristalização de gelo. Perfeito. E alguns dos produtos, ele leva de 24, chega a produto até 48 horas. Mas o importante é que, a partir daí, tem toda uma cadeia de produção. O produto, ele entra numa câmara para ser armazenado a uma temperatura de menos 27 graus, e tem alguns produtos que entram na câmara com menos 5 graus. Outros entram com menos 14 graus, como os picolés, os modados. Puxa. Mas aqueles que entram com menos 5, ele precisa chegar com a temperatura em torno de menos 27. E ele não pode ser transportado sem antes concluir essa curva de congelamento. Então, a empresa determina que nenhum caminhão ele pode ser carregado com entre menos 20 a 22 graus. Ele tem que ter uma temperatura nessa faixa, de menos, né? E por quê? Porque você garante que o próprio caminhão ele tem um sistema de congelamento, ele recupera a temperatura rápida, porque, na realidade, essa temperatura, quando está fazendo o carregamento, é mais uma temperatura externa, mas o centro do produto está super congelado, e aí ele recupera menos 27 graus, é transportado, e quando ele chega na outra câmara, na câmara do CD, ele também continua com essa temperatura, e ele, quando é distribuído, ele chega no ponto de venda para ficar com menos de 18 graus. O que vai garantir o shelf life desse produto, a qualidade dele, o tamanho de cristais de gelo, é justamente esse controle, a cadeia de distribuição de controle de temperatura até chegar no ponto de venda. Às vezes a gente questiona, porque às vezes no supermercado a pessoa compra um sorvete, anda o supermercado todinho, depois devolve o sorvete para lá para o freezer. Isso é um crime, isso prejudica a curva de cristalização, isso afeta as qualidades do produto. Então, certo, pegou o sorvete, vai levar para casa, leva para casa. Não fica caminhando com ele dentro do... E sem falar de quem abandona no caixa, né, Ricardo? E às vezes as pessoas abandonam no caixa. Então, gente, às vezes as pessoas tomam um produto e sentem alguma falha. Esse produto tem muito gelo, menos gelo, tal. Às vezes não é uma falha dentro da fábrica, é uma falha em falta de cuidado dentro dessa cadeia. E por isso é importante, para manter a qualidade do produto, eu sempre digo, professor Israel, que o produto, para mim, ele só está 100% entregue com a qualidade 100% quando o consumidor toma ele, termina de tomar e não tem nenhum problema. Quando a qualidade segurada dele está ok, quando o sabor está ok, quando a cristalização, a curva de cristalização está ok. Então é isso. Então, a gente tem diversos produtos, tem produtos maravilhosos, né? Quando eu estava falando para você lá do Monobite, aquele mini bombom, a menor porção de sorvete com cobertura. Isso foi inventado aqui na fábrica de Recife. Então, imagine, esse produto, imagina, você tem uma porção de sorvete tão pequena e você coloca cobertura com a temperatura alta e você consegue garantir essa cristalização e sem afetar a qualidade do sorvete ali dentro. Fantástico. Então, imagine o ponto de equilíbrio, né, que a gente tem que ter para garantir a qualidade desse produto, né?
Ricardo, olha, as suas colocações foram muito preciosas. Você não se preocupe, que o sorvete que eu comprar hoje, eu não vou devolver ele ao freezer, eu vou tomar com certeza. Ricardo, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua inteligência, pela sua experiência, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Eu acredito que tudo que você veio trazendo a vida toda, é claro que com o passar do tempo foi sendo presenteado com pessoas especiais ao teu entorno, mas eu acredito que hoje é um dia histórico, porque a gente recebeu, todos os espectadores desse canal de podcast receberam um pouco mais de porção de sabedoria através das suas palavras. Muito, muito, muito obrigado pela participação. Professor, pode ficar à vontade para o senhor fazer o desfecho. Também quero agradecer a participação de Ricardo. Vai ficar na nossa história dos podcasts, porque não é todo dia que a gente tem um profissional do seu nível, tanto de experiência como ser humano, tá? Que você emana esse sentimento de bem-estar, que a gente quer ficar ao seu lado. Tanto é que esse podcast foi até um pouquinho mais longo, nos desculpe os telespectadores, mas é porque a gente quer conversar com você. Você é o cara que faz com que as pessoas se aproximem. E eu tenho certeza que isso também você carregou na sua experiência, na sua bagagem, e fez com que você se tornasse ativo até agora. Quando você começou a falar dos cursos que você fez e continua fazendo, um cara que está sempre em busca de conhecimento e do que você pretende ainda fazer, serve de exemplo, serve de modelo. O que a gente mais fala é, a gente tem que servir de modelo para que outros nos sigam. Serve de exemplo também para o nosso telespectador, um exemplo vivo aqui no nosso podcast de um ser humano fantástico que já podia estar parado, como a gente dizia lá no Ceará, com burro amarrado na sombra, né? É verdade. Mas continua trabalhando, estudando e já com futuro definido de mais estudo. Isso é fantástico. Eu só tenho a agradecer, Ricardo, de poder conviver com você durante esse podcast e de conviver com você também em pouco tempo nas nossas salas de aula. E esperamos também conviver com você mais tempo no futuro, em outros cursos, tá? Mas fica aqui o meu forte agradecimento, meu agradecimento aos nossos telespectadores do nosso podcast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho de notificações, de deixar seus comentários, de compartilhar este vídeo, porque nos ajuda a mantermos esta nossa ideia, este nosso projeto vivo. Esse projeto é regado a uma coisa, a sua participação. Se você deixar de participar, a planta morre, ok? Então, contamos com você e vai aqui o meu muito obrigado também ao professor Israel, porque também é um profissional diferenciado. Quem convive com ele presencialmente sabe que quando ele entra na sala, diz, eu vou aprender com esse garoto, mas quando ele abre a boca, você vê que num pequeno invólucro há uma grande sabedoria, há um grande conhecimento técnico, que apesar de eu atuar também na área que ele ensina, a estatística, eu dobro o joelho. Então, vai aqui o meu muito obrigado aos dois, a Ricardo e Israel, e não deixe, gente, de acompanhar os nossos podcasts. O nosso objetivo é trazer conhecimento em diversas áreas para você e fazer você ser um profissional do nível de Ricardo, ok? Meu muito obrigado. Israel, dê boa noite às pessoas, bom dia, boa tarde. A gente não sabe a hora que as pessoas estão assistindo, mas fica aqui o meu muito obrigado, meu forte abraço. Deus abençoe a todos. Muito bom. Ô, Ricardo, quer dar alguma palavra antes da gente tomar o sorvete ou eu já posso correr para comprar? Eu quero agradecer aí essa oportunidade. Eu sei que a gente foi um assunto muito resumido, aqui a gente só deu uma explanação, de um resumo de tudo que acontece no mundo do sorvete, mas eu fico à disposição, se quiser entrar em outros temas que seja mais focado, como só pasteurização, só homogeneização, só processo produtivo de um determinado segmento, a gente muito pode legal. Fazer só um assunto voltado só para isso, fechando os 40 minutos, que eu acho que é suficiente. E aí a gente pode dar comentários aqui, né, Ricardo? E a gente pode dar mais detalhes, né, com mais rico para as pessoas. Mas eu quero agradecer bastante ao professor Israel, ao professor Luiz, tá? E esse público maravilhoso aí que está assistindo esse canal, tá? E que realmente esse canal é
é um canal de aprendizado, então não deixe de assistir, tá? Eu não conhecia esse canal, mas eu vou ser, a partir de agora, um assinante desse canal, porque eu tenho certeza que isso só vai me trazer conhecimento, porque eu tenho certeza que o professor Luiz e o Israel vai trazer pessoas com outras experiências, que vai dividir comigo e eu vou aprender. Então, com certeza, está me dando abertura para eu fazer parte aí desse time e aí buscar cada vez mais conhecimento com vocês. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, tá? E Deus abençoe todos. Ricardo, já tem uma solicitação aqui. Eu quero empreender no ramo de sorvete artesanal. Já tem um ouvinte aqui mandando um zap para mim, sugerindo, né, em outra ocasião, Muito bom. como fabricar sorvete artesanal, porque as pessoas estão pensando em empreender. Então, construir uma fábrica, todo mundo sabe que não é barato. Mas a gente vê aí nos shoppings Mas eu algumas tenho conhecimento para isso. lanchonetes, né, de sorveteria artesanal, porque é uma oportunidade também em tempo de crise a pessoa empreender, né, Ricardo? Sim, Então sim. fica aí na tua mente que a gente vai abrir. Exato. E a Ricardo, o tecnologia... telespectador que me mandou aqui o WhatsApp, tá? Raimundo Xavier. A gente Pedindo pode... como fazer sorvete artesanal. É um Fique próximo tranquilo, tópico. Raimundo, que a gente vai lhe Perfeito. responder. A gente ok? dá um retorno para ele. Muito bom. Com certeza. E, Fica com a pessoal, palavra aí, Israel. muito bem. Pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês, espectadores especiais que estão acompanhando no canal de podcast, tanto o canal de podcast nas nossas mídias digitais, como também no YouTube. Então, ficou alguma dúvida, você está sugerindo um novo tema, coloca aqui nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com seus amigos, o pessoal da indústria, o pessoal da faculdade, e com certeza a gente tem muita coisa boa vindo por aí, tá? E para fazer esse desfecho, por que não? Vamos correndo comprar o nosso sorvete daqui bom para terminar esse momento de uma maneira muito especial. Um abração para todos vocês e a gente se vê em breve, viu? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Ricardo. Valeu, professor. Até breve. Obrigado, gente. Um abraço.